A meiose é um tipo de divisão celular que acontece tanto nos animais para formar a célula germinativa, óvulo e espermatozoide, bem como nos vegetais para a formação dos esporos que darão origem aos gametófitos, não é? Bem, e a meiose se difere da mitose porque a célula deverá sempre ter um número par de cromossomo, ela passará pela intérfase e, no final, formará 4 células que terão a metade do número de cromossomo que a célula inicial. Então, esta divisão meiótica, ela é responsável pela reprodução. Como foi dito, a mitose difere da meiose, porque na mitose, uma célula, por exemplo, 2N, ela se duplica na intérfase e passa para 4N, e ao sofrer as fases prófase, metáfase, anáfase e telófase, na mitose resultam em 2 células idênticas à mãe. Já na meiose, esta célula com número par de cromossomo que passa pela intérfase GAP1, S, GAP2, então como temos uma célula 4N, ela será submetida a duas divisões. Então esta célula sofrerá a primeira divisão meiótica e aqui a segunda divisão meiótica, certo? Então, resultando finalmente em 4 células haploides. Mas a meiose, portanto, se ela forma a célula óvulo e a célula espermatozoide, que apresentam a metade do número de cromossomo, estas células, ao se fundirem, portanto, fica consumado uma fecundação, ela irá originar uma célula diploide. Portanto, a fecundação é um processo inverso ao que acontece na meiose, porque a meiose reduz o número de cromossomo, enquanto que a fecundação ela vai aumentar o número de cromossomos. Então, a meiose é uma palavra que deriva, né, de meioses, que significa o quê? A redução, a diminuição do número de cromossomos nas células. Por quê? Porque no final as células apresentarão a metade do número de cromossomos que as células mães. Então, eu posso dizer que ocorrerá uma duplicação cromossômica para 2 divisões celulares, que corresponde à meiose 1 e à meiose 2. Porém, na meiose 1, teremos as fases prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. A célula passará por um período de repouso entre as divisões, que corresponde à meiose 1 e à meiose 2, e novamente ela iniciará com a prófase 2, seguida da metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, podemos observar aqui neste esquema que a mitose, a célula parte do estado de intérfase, sofre as fases e resulta em 2 células finalmente. Porém, esta célula, também tendo números pares de cromossomo, ela pode sofrer a meiose, passando pela etapa 1, que é a meiose 1, e resultando em 2 células aqui, ela vai passar por um breve repouso, né, que é a intercinese, e se submeterá à meiose 2, que será seguida da fase prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, e podemos aqui neste esquema observar que enquanto na mitose resultaram-se 2 células, na meiose resultaram-se 4 células haploides, que poderão ser óvulos, espermatozoides ou esporos. Esquematicamente, podemos identificar aqui os cromonemas,
sofrendo a duplicação durante a intérfase ou a replicação, podemos ver nos duplicados, e esta célula, já no período gap 2, já está preparada para entrar em divisão celular. Aqui já aconteceu toda a checagem, né, de se a célula realmente aumentou seu tamanho, aumentou o número de organelas, se as enzimas já estão em funcionamento, e aí esta célula, ela começa a sofrer a meiose, mas ela vai sofrer a meiose 1. E nós podemos observar então aqui os filamentos duplicados, né? E esta célula, inicialmente, ela se divide em duas. Como nós podemos observar, esta célula participou, ou seja, ela sofreu o crossing over, porque percebemos aqui a recombinação dos filamentos. Então, ocorreu um crossing over, que é responsável pela variabilidade das espécies, porém, não teve divisão cromossomial. Olha, os dois filamentos estão juntos, unidos pelo centrômero. E aqui, idem, os filamentos estão unidos pelo centrômero. Então, na primeira divisão meiótica, não acontece redução, divisão dos cromossomos, apenas uma divisão da célula em duas. Mas, depois que essa célula passa pela intercinese e sofre a meiose 2, essas células agora sim sofrerão divisão, percebe? Duas células, e os filamentos, os cromossomos simples se separaram. Esta célula resultou duas células com um cromossomo de cada tipo. Esta célula também se dividiu, ocorreu a divisão do citoplasma e também dos cromossomos, como podemos observar aqui, um cromossomo de cada tipo. Então, quando a célula que é submetida a uma meiose sofre crossing over, o crossover, resulta no final 4 células haploides e as células, portanto, são diferentes. Então, voltando aos nossos esqueminhas, né? Lembrando que na meiose resulta-se aqui em 4 células, esse esqueminha de toda a divisão, mas aqui esquematicamente, olha, as células com os filamentos simples no gap 1, no gap 2 estão duplicados, portanto, a célula que sofre a meiose também passa pela intérfase, e quando ela sofre a primeira divisão, percebemos aqui que houve sim uma divisão da célula e não dos cromossomos, e que na segunda divisão ocorre a separação dos cromossomos simples, como a divisão da célula. Então, essa divisão meiótica, que passa pela intérfase, logo ela entra na prófase. E a prófase é uma das fases, digamos assim, mais demorada, a prófase 1. Por quê? Porque dentro dessa fase ocorre as subfases. Quais são as subfases? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Quando termina a diacinese é que termina a prófase propriamente dito. Então, esta fase de prófase 1 é uma fase bem demorada, mas dentro dessa prófase 1 que acontecem essas subfases, ela só tem início após a intérfase. Só para a gente dar um geral, podemos observar aqui que esta célula que sofreu a prófase 1, quando terminou a diacinese, termina a prófase 1, ela começa a metáfase 1, vai para a anáfase 1, na telófase 1 eu tenho duas células, elas estão, agora elas não, passam por um momento de repouso, e aí ela inicia novamente com prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. E aí conclui a minha divisão. E por falar que a célula, após a intérfase, ela entra na prófase 1, que é uma fase muito demorada por acontecer essas subfases, vamos observar agora essas fases individualmente, tá bem? Então, por exemplo, esta fase que é a de prófase 1. O que a gente percebe nesta fase de prófase 1? Que os filamentos, eles estão
desespiralizados, né? E que a célula tem o seu núcleo organizado. Porém, nesta fase, na subfase leptóteno, podemos observar que os filamentos eles estão finos e praticamente desorganizados dentro da célula, em forma de boquete, ou seja, um está em cima do outro, eles estão começando a espiralizar. Muito bem, o leptóteno, teno, filamento, lep, fino, os filamentos estão finos em leptóteno, que é uma subfase da prófase 1. Já na fase de zigóteno, teno, filamento, zigo, par, podemos observar agora que os filamentos eles estão emparelhados, pareados. Esse termo é chave da meiose, pareado, empareado, ou seja, eles estão em sinapse. Os cromossomos estão em sinapse. Eles estão emparelhados um do lado do outro. Lembrando que eles já estão duplicados porque isso aconteceu na intérfase. Desigóteno, a célula parte para o paquíteno. PAC, como vocês podem observar na imagem anterior, eles estavam apenas pareados e eu fiz uma observação, eles já estavam duplicados na intérfase. O que eu vejo aqui em paquíteno? Que esses filamentos que estavam apenas pareados, é como se eles ficassem agora de frente e nós pudéssemos observar os dois filamentos presos pelo centrômero de cada cromossomo, que seria o parzinho de cromossomo homólogo, né? Dos filamentos homólogos. Então, paquíteno, os filamentos são bivalentes ou tétrades, 1, 2, 3, 4. De paquíteno inicia agora o momento marcante da meiose, que é o crossover. O que é o crossing over? Olha, os filamentos aqui estão como se estivessem em paquíteno, um do lado do outro. O que nós podemos observar aqui é que ocorre um cruzamento das cromátides homólogas. Homólogas, foi a verdinha com a amarelinha, não verdinha com verdinha que se cruzaram. A verde com a verde são irmãs, a amarela é irmã da amarela. Percebemos aqui que ocorreu um cruzamento entre verde e amarela. Então, ocorre aqui um cruzamento, uma permuta, né, vamos dizer assim, entre esses pedaços de cromátides. E esta recombinação que nós estamos observando aqui é o que caracteriza o crossover, que é dentro da fase de diplóteno. O que vai acontecer com esses filamentos logo em seguida? Eles vão se cruzar, eles vão se quebrar e eles, depois de ter ocorrido o cruzamento, e eles se soldam trocados. Isso é que caracteriza o crossover. Então, aqui nessa fase de diplóteno está acontecendo o cruzamento. Quando eles se reorganizam e que se soldam trocados, então eu digo que é a terminalização dos quiasmas que caracteriza a fase de diacinese. Nós podemos aqui entender melhor esse crossover através dessa imagem, onde cada letra dessa indica os genes. O que é o crossover? Podem observar que ocorreu um cruzamento aqui e que após esse cruzamento as cromátides se quebraram e elas se cruzaram trocados. Percebe aqui a recombinação? Então, isso é o crossover que acontece durante a fase de diplóteno e que se soldam trocado durante a fase de diacinese. E quando termina essa diacinese, que os filamentos já estão soldados e trocados, eu posso dizer que agora vai iniciar aquilo que nós conhecemos já da prófase, né? Os centríolos vão se duplicar e começam a migrar para os polos, e os cromonemas duplicados começam a se espiralizar, e o meu núcleo agora, que é formado pela carioteca, ela vai tender a desaparecer juntamente com o nucleolo. E daí, então,
chamando toda a atenção agora, falando de todas as fases, olha, o leptóptero fino, em forma de buquê, o zigóptero pareado, o paquíteno bivalentes ou tétrades, o diplóptero cruzando, recombinando, que é o responsável pela variabilidade genética, e a diacinese eles já se cruzaram, ou seja, já aconteceu aqui a terminalização dos quiasmas, se soldaram trocados. E aí agora começa então o quê? A metáfase 1. A metáfase, gente, é sempre metáfase. O que quer dizer metáfase? Que os cromossomos atingiram o máximo grau de espiralização na região da eocromatina e os cromossomos, por sua vez, ocupam a região mediana, ou seja, a placa equatorial, enquanto que os centríolos que tinham se duplicado na prófase começaram a migrar para os polos. Percebe-se que na metáfase 1, os centríolos já chegaram aos polos e emitem as suas fibras que se prendem aos centrômeros de cada cromossomo. Quero chamar a atenção aqui de vocês para representando aqui a metáfase, os pares de cromossomos estão no plano equatorial. Olha, o par de cromossomo, um aqui, outro aqui. Isso é característica de uma metáfase 1. Estão os dois, tá certo? No plano equatorial. Bem, da metáfase, lembrando também que nesta fase ela pode ser inibida com o uso da colchicina. Por quê? A colchicina é um inibidor de divisão celular, porque na metáfase é que os centríolos emitem as suas fibras que se prendem aos centrômeros. E a colchicina, ele é um inibidor de divisões celulares, no qual ele vai impedir que o centríolo forme as fibras do fuso. Se não formar as fibras do fuso, não vai acontecer a fase seguinte, que é a anáfase, certo? Então, na metáfase, os centríolos já estão nos polos e os pares de cromossomo no plano equatorial e as fibras já se prenderam aos centrômeros. Vamos para a anáfase, né? O que vai acontecer na anáfase? Gente, mostrando que tanto na mitose quanto na meiose, na metáfase, os cromossomos se encontram na metade da célula. Porém, na metáfase 1, eu tenho pares de cromossomos. Ó, 1, 2, 1, 2. Isso é meiose, porque quando é mitose, eu tenho apenas um parzinho, ok? E quando chegamos então na meiose, as fibras do fuso vão se encurtar e puxam os pares de cromossomos para os polos da célula. Não acontece aqui a duplicação do centrômero, por isso que os cromossomos migram aos pares para os polos da célula. Então, na anáfase, o par é puxado, ele migra para os polos. E na telófase 1, ela é o inverso da prófase, eu percebo que aqui os cromossomos se desespiralizam, reaparece a carioteca, o nucleolo, e a célula ela vai se dividir em duas, através de um estrangulamento, uma força que atua de fora para dentro, uma força centrípeta. Esses filamentos descondensados, minha célula vai passar por um momento de repouso. Essa célula fica na intercinese e agora ela vai voltar a se dividir sem que ocorra a duplicação. Não ocorre duplicação cromossomial. Cada célula desta agora vai voltar a sofrer a meiose 2 sem que ocorra a autoduplicação cromossomial. Sendo assim, então, encerrada aqui a minha divisão citocinese, vou ter duas células que, após o repouso, entram na meiose 2, passam pela prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, que vamos ver agora esquematicamente, né? Então, cada célula dessa está na prófase 2, podemos observar que os centríolos se duplicaram e começaram a migrar para os polos em cada célula. Desaparece a carioteca, desaparece o nucleolo. Estes cromossomos na metáfase,
ocupam o plano equatorial e os centríolos que tinham começado a migrar para os polos chegam nos polos, emitem as suas fibras que se prendem aos centrômeros. Percebe que então não foi usada a colchicina, não é? Que é o inibidor mitótico. E da metáfase ocorre a anáfase 2. A anáfase ela se caracteriza pela separação dos cromossomos homólogos, pelo encurtamento das fibras do fuso. E nós podemos observar aqui que estes filamentos cromossomiais, eles estão recombinados, né? O vermelho, vermelho e azul, né? Azul. Então aqui ocorreu uma recombinação gênica, esta é uma meiose seguida de crossing over. E esta célula, após sofrer a anáfase 2, ela entra na telófase 2, em que o núcleo se reorganiza, reaparece a carioteca, vai reaparecer o nucleolo, cada célula vai ficar com um par de centríolo, ou chamado de centrosomo, e logo a célula sofrerá um estrangulamento por uma força centrípeta, que é a citodiérese. Bem, e agora então nós temos quatro células, e vocês podem observar que esta é diferente desta, diferente desta e diferente desta. Quando a célula sofre o crossing over, podemos dizer então que serão formados 4 tipos de células diferentes, certo? Visualizando aqui essa divisão celular que acabamos de falar, em toda a célula inicia a divisão pela intérfase e que, por sofrer uma meiose, ela passa, se for a meiose 1, ela vai passar pela prófase 1, que é a fase mais demorada, porque vai acontecer todas aquelas subfases, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese. Ela vai para a metáfase, quero chamar a sua atenção para os pares das duplas no plano equatorial. Falei da diferença da metáfase 1 quanto à mitose, porque era só um parzinho no plano equatorial. Na anáfase 1, ocorre a migração, a segregação dos cromossomos para os polos, eles migram juntos para os polos da célula. E na telófase, essa célula se divide em duas, agora ela passa por um período de repouso e logo que inicia sua divisão celular, ela entra na prófase 2, vai para a metáfase 2, olha a diferença da metáfase 1 para a metáfase 2, duplas no plano equatorial, então é metáfase 1, apenas um parzinho aqui no plano equatorial, na região mediana, então é a metáfase 2. A anáfase 1, eu vejo duplas de cromossomos sendo puxadas e aqui as cromátides individualizadas. E, finalmente, 4 células no final da divisão meiótica. Posso representar esse tipo de divisão celular também graficamente. Como podemos observar, a célula passou pelo estado de intérfase e, por ser uma divisão meiótica, nunca pode começar a acontecer em células com números ímpares de cromossomo. Podemos observar que é uma célula 2C ou 2N. Esta célula passou pelo período gap 1, onde foram sintetizadas muitas proteínas, duplicou o material genético, os ácidos nucleicos, e as proteínas se envolveram, né, foram envolvidas pelos ácidos nucleicos na fase de gap 2. Aí essa célula sofre prófase 1, metáfase 1. Logo na primeira divisão, os pares de cromossomos se segregam independentemente e ela desce aqui para 2C, né, ou 2N. Quando termina na telófase 1, eu tenho duas células 2C ou 2N. Esta célula passa por um período de repouso, que corresponde à intercinese, voltando a se dividir sem que ocorra a duplicação do DNA. Ela passa pela prófase 2, metáfase 2, e esta célula agora 2C ou 2N, começará os cromossomos agora sim se separam e resultam em 4 células N. Podemos observar nesse gráfico aqui, ó, redução aqui, não é? Então, aqui indica que é uma divisão, é um tipo de divisão no qual eu identifico duas divisões celulares. Então, isso é uma meiose. E
uma revisãozinha geral, né? Olha, eu posso observar que esta célula aqui, olha, é a intérfase, aqui é a minha prófase 1, e que quando essa célula está na metáfase, as duplas de cromossomo, mas aqui, olha, aqui está a primeira anáfase, puxando de 2 em 2, e aqui está a minha segunda divisão, quando esses cromossomos se separam. Mas eu vejo que nessa anáfase 1, e quando concluiu a telófase 1, não teve o quê? A divisão cromossomial, apenas uma divisão celular. Mas na meiose 2 ocorreu a divisão cromossomial na anáfase 2 e a divisão celular. Tanto é que eu tenho 4 tipos de células formadas. Bem, lembrando que se nesta célula não tivesse acontecido esse crossing over, tá? Que é o quê? Quando os filamentos se cruzam e se soldam com pedaços trocados, se não tivesse acontecido o crossing over, eu não teria 4 tipos diferentes de gametas ou de células, eu teria apenas 2. Como ocorreu a recombinação aqui, então eu tenho aqui 4 tipos diferentes devido ao meu crossing over. Finalizamos aqui a nossa divisão celular meiose.